Bem-vindos ao canal Prosperidade, Equilíbrio e Saúde. Estamos felizes que este audiolivro chegou até você. Esta leitura é um tanto extensa, mas não se preocupe com isso, você poderá interromper a leitura a qualquer momento e retomá-la em outro momento do exato ponto onde a interrompeu. Para isso, basta estar logado em sua conta do YouTube e salvar esse vídeo a uma playlist de sua preferência, ou até mesmo em assistir mais tarde. Deste modo basta ir até o local onde salvou, e retomar a leitura, e ela estará exatamente no ponto onde foi interrompida. Nós queremos saber a sua opinião e sugestões, e quais livros querem ver em nosso canal. Você pode ajudar outras pessoas com este conhecimento, compartilhando em suas redes sociais. Certamente há alguém que você conhece que gostaria de ter acesso a este conteúdo. Antes de iniciar a leitura, clique em gostei, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações, deste modo você sempre será avisado quando postarmos um conteúdo novo. Caso goste desse livro e queira comprar uma versão física dessa obra, deixamos o link na descrição do vídeo. Assim, você estará honrando o autor quando você compra o seu livro, e ampliando o seu aprendizado. Gratidão, Deus lhe abençoe e até o próximo conteúdo. Atraia dinheiro agora. Joe Vitale. Você é o Michelangelo de sua própria vida. O Davi que você está esculpindo é seu. Joe Vitale, no filme O Segredo. A espantosa introdução do autor. O dinheiro se compatibilizará com sua mentalidade. Mude sua mente e você pode atrair dinheiro agora. Joe Vitale. Se você está lutando por dinheiro, ou preocupado com seu trabalho ou com seu futuro, você veio ao lugar certo. Se você anda pensando em como atrair dinheiro usando coisas que você ouviu falar, como a lei da atração, então você chegou ao lugar certo. Se você está confuso sobre como ganhar dinheiro em épocas econômicas difíceis quando a mídia declara que estamos em recessão, e até mesmo depressão, então você chegou ao lugar certo. Meu nome é Joe Vitale e pretendo ajudá-lo a atrair dinheiro agora. Eu não me importo com quem você é ou onde você está. Não me importo com sua educação ou experiência. Não me importo se você tem um trabalho ou um negócio exatamente agora. Eu me importo com você, sem saber nada mais do que se você está pronto para mudar. Como eu sei? Por que você está lendo esse livro? Você assinalou que está pronto para ser ajudado. Garanto que posso lhe ajudar se você tomar a ação inspirada no que você aprender em Atraia Dinheiro agora. Desenvolve uma fórmula de 7 passos que funcionará. Tudo o que você tem que fazer é ler este livro, e então, agir. Sim, é assim simples. Se você acreditar em mim e agir, eu lhe ajudarei. Você pode, de uma vez por todas, deixar a luta para trás. Você pode, finalmente, quebrar o desespero e encontrar um lugar de paz, prosperidade e felicidade. Há muitos livros e cursos sobre como comprar imóveis, investir em ações ou começar um negócio. Eles assumem que você já tem o dinheiro. E se você não tem? E se você está realmente quebrado? E se você não está certo do que fazer com o pouco dinheiro que você pode ter? Estou tão convicto de que minha fórmula de 7 passos funcionará para você ou para qualquer outra pessoa que estou dando a versão digital deste livro gratuitamente. Por que estou tão confiante que estes 7 passos funcionarão? Em meados dos anos 1970 eu era um sem-teto. Sem carro. Sem casa. Sem dinheiro, sem emprego. Sem alimento. Sem amigos. Sem esperanças. Eu estava sem um tostão. No final de 1970 até o início de 1980 eu estava na pobreza. Eu vivia num quarto de pensão. O banheiro ficava atrás de uma cortina na sala de estar. Custava-me $200 por mês para viver ali e eu habitualmente me esforçava para ter dinheiro. Atualmente, sou um autor best-seller de dezenas de livros, tenho aparecido na televisão nacional, incluindo Larry King Live. Estou em inúmeros filmes, como O Segredo, e The Compass, e tenho muitos áudios, DVDs, cursos virtuais, bem como meu programa mundialmente famoso Miracles Coach. Também tenho carro, guitarra e coleções de livros. Também tenho dado milhares de dólares para completos estranhos, comecei um movimento chamado Operação Sim para sem-tetos e trabalho com grupos de todo o país para interromper a pobreza.
Como sai de um estado de sem-teto e de pobreza para uma celebridade multimilionária? Como fiz para criar um programa mundialmente famoso, o Miracles Coach, para ajudar milhares de pessoas? Usei os 7 passos revelados neste livro. Eles funcionaram para mim. Eles funcionam para os outros. Eles funcionarão para você. Se você está pronto a experienciar a mudança da luta para a segurança, da preocupação para a riqueza, do medo para a liberdade, então simplesmente vire a página. Espere milagres. Joe Vitale. O Credo Otimista. Originalmente publicado em 1912, esse famoso credo, escrito por Christian de Lasso, merece ser lido todos os dias, de manhã e à noite. Prometa a si mesmo ser forte de maneira que nada possa perturbar a sua paz mental. Falar de saúde, felicidade e prosperidade a toda pessoa que encontrar. A fazer com que todos os seus amigos sintam que há algo valioso neles. A olhar para o lado glorioso de todas as coisas e fazer com que o seu otimismo se torne uma realidade. A pensar apenas no melhor, a trabalhar apenas pelo melhor e a esperar apenas o melhor. A ser tão entusiasmado sobre o sucesso dos outros quanto sobre meu próprio. A esquecer os erros do passado e a preparar-me para as melhores realizações do futuro. A conservar um semblante alegre em todas as ocasiões e sorrir para toda criatura viva que encontrar. A dedicar tanto tempo ao próprio aperfeiçoamento, que não me sobra um minuto para criticar os outros. A ser calmo na contrariedade, nobre na cólera, forte no temor e receber alegremente as experiências da vida. A fazer um bom juízo de mim mesmo e a proclamar este fato ao mundo, não em alta voz, mas em grandes feitos. A viver na certeza de que o mundo estará ao meu lado, enquanto eu lhe dedicar o que há de melhor dentro de mim. Christian D. Larson. Segurando o anel dourado. Método rápido para o sucesso, o amor dissolve situações que parecem impossíveis. Catherine Ponder. Uma noite, durante o jantar, um de meus novos amigos, uma mulher, me olhou e fez a pergunta que eu não queria ouvir: como você se tornou um sem-teto? A maioria das pessoas já ouviu minha história sobre estar nas ruas de Dallas, no final dos anos de 1970 lutando com a pobreza em Houston muitos anos após. Mas eu nunca expliquei exatamente como acabei em tal circunstância. Quando eu respondi a pergunta no jantar, todo mundo na mesa ficou olhando para mim. A mulher que me fez essa pergunta ficou sentada ali com a boca aberta e sem piscar os olhos. Ela perguntou: por que você nunca contou isso antes? Meu amigo, Mark Ryan, estava sentado ali, também me olhando, e disse: desde que conheço você, você nunca contou esta história antes. Isso é fascinante. Isso muda tudo. Muda tudo. Fascinante. Todos eles disseram que eu tinha que contar minha história agora. Dada a atual crise financeira, e com as pessoas perdendo suas casas e seus trabalhos, essa história precisa ser contada ainda mais que antes, Mark disse. Eu os ouvi e percebi que concordava. Então lá vai a história. Eu sabia que queria ser um autor quando era adolescente. Eu queria escrever livros e peças que fizessem as pessoas felizes. Por todo lugar onde eu olhava, eu via pessoas infelizes. Eu acreditava que podia ajudá-las com humor e histórias. Durante aquela época, meados de 1970, eu costumava assistir aos esportes. Eu não faço isso atualmente, mas naquela época o Dallas Cowboys era a mania. Roger Staubach e Tom Landry eram heróis. Eu fui tomado pelo entusiasmo e senti que o lugar para eu fazer meu nome era em Dallas, Texas. Eu vivia em Ohio na época. Nasci e fui criado lá. Eu trabalhei na ferrovia como encarregado de manutenção, trabalhando duro durante todo o dia, finais de semana e verões, desde a idade de 5 anos. Eu economizei meu dinheiro, fiz minha mala e peguei um ônibus para Dallas. Levou 3 dias para chegar lá. Eu fiquei perdido com a cidade grande, é claro. Ter crescido numa cidade pequena em Ohio não me preparou para o rebuliço de uma cidade do tamanho de Dallas. Em pouco tempo eu quis desistir. Mas ainda queria ser um autor. Na época, as grandes companhias estavam construindo oleodutos e gasodutos no Alasca e no Oriente Médio, e oferecendo como pagamento grandes somas se você estivesse disposto a ir a qualquer lugar. Eu não estava interessado em ir para um país estrangeiro e trabalhar mais arduamente,
mas eu vi uma chance de fazer dinheiro, economizar e, então, tirar uma licença para poder escrever por alguns meses, ou até um ano. Isso me parecia uma estratégia brilhante. Eu respondi a um dos anúncios de jornal que prometia um trabalho de canalização com um salário extraordinário por hora. Fui até o escritório da companhia, encontrei uma pessoa da área de vendas e terminei dando a ele todo o meu dinheiro, tudo o que eu tinha economizado, uns $1.000 baseado na promessa dele, de que em uma semana ou duas eu teria o trabalho na área de oleoduto no exterior. Você pode adivinhar parte do que aconteceu em seguida, mas você não adivinha o resto. Em 2 semanas ou algo assim, a companhia que ficou com todo o meu dinheiro saiu do negócio. Suas portas foram fechadas, ninguém atendia ao telefone, e ninguém mais sabia o endereço dela. Um pouco depois disso, a companhia faliu. E não muito depois disso, o dono da companhia cometeu suicídio. Não havia ninguém para tentar conseguir meu dinheiro de volta. Eu estava sozinho. Eu estava sem dinheiro. Eu estava em Dallas, longe de casa. Confesso que meu ego entrou no caminho aqui. Minha família, em Ohio, teria me acolhido e me levado de volta para casa. Mas eu era cabeça dura e estava determinado a sobreviver de alguma forma. Bom, eu sobrevivi dormindo nos bancos da igreja, nos degraus de uma estação de correios e até numa rodoviária. Não foi uma época fácil, como você pode imaginar, e eu nunca falei sobre isso. Era muito embaraçoso. Quando eu contei esta história no jantar, todo mundo concordou que eu tinha que partilhá-la com vocês. Eles disseram que as pessoas estão vivenciando a mesma situação, elas acreditaram num governo, numa corporação ou em alguém, ou num banco, e agora estão perdendo suas casas e empregos. Ouvir que eu passei pela mesma situação 3 décadas atrás e não apenas sobrevivi, mas prosperei a um nível que o Joe Vitale de 30 anos atrás mal poderia imaginar, poderia lhe inspirar também. Eu saí das ruas e da pobreza por trabalhar constantemente em mim mesmo, lendo livros de autoajuda, agindo, lutando, às vezes aceitando qualquer trabalho que eu pudesse encontrar, mas sempre, sempre, sempre me focando em minha visão, a de um dia ser um autor de livros que ajudassem as pessoas a serem inspiradas e a permanecerem felizes. Ao longo do caminho eu criei os 7 passos que vou revelar para você nesse livro. Se, exatamente agora, você está numa situação em que não se sente bem ou que não parece tão segura, eu lhe exorto a lembrar-se que isso é apenas temporário. Como eu disse em meu livro, The Attractor Factor, essa é apenas a realidade atual, e a realidade atual pode mudar. Você pode lidar com ela fazendo coisas que você sabe e precisa fazer. Você sempre sabe o que precisa fazer. É uma questão de realmente fazer. Mas, lembre-se, o sol brilhará novamente. Ele sempre brilha. Exatamente agora, seu trabalho é se focar no que você deseja e manter isso à vista. Sim, continue agindo. Sim, continue positivo e cerque-se de pessoas positivas. Sim, apoie os outros. Mas, lembre-se, se eu ou qualquer outra pessoa pode sobreviver à pobreza, à perda de um emprego, ou a qualquer outra situação difícil, então você também pode sobreviver a isso. Por favor, aguente firme. Uma última coisa. Admito que houve momentos em que eu quis jogar a toalha e me tirar desta vida. Graças a Deus eu empaquei. Se eu tivesse desistido, eu teria perdido uma vida de magia e de maravilhas, de sucesso e fama com a qual eu nunca havia sonhado antes, relacionamentos e experiências inestimáveis e muito mais. Eu não tenho ideia de que coisas maravilhosas estão destinadas a você e nem você. O que você tem que fazer é se manter no curso e seguir seu coração. Eu escrevi os 7 passos nesse livro para lhe ajudar a atrair dinheiro agora. Eu sei como é viver lutando e eu sei como é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é melhor. Assim, deixe-me contar como você pode mudar sua vida. Tenho viajado muitos nos últimos anos, desde o início da chamada pior recessão, a Grande Depressão, da década de 1930, e tenho falado a milhares de pessoas sobre como atrair o que elas realmente querem na vida. Mesmo aquelas que eram céticas estão agora muito mais interessadas em descobrir como atrair riqueza. As pessoas estão sendo demitidas ou perdem seus empregos, enquanto o valor de suas casas e bens é sucateado e agora estão ávidas por ouvir o que eu tenho a dizer. Os que pensavam ser fácil permanecer positivo e otimista sobre o futuro estão agora amedrontados e inseguros.
Qual a solução para tudo isso? Tenho passado uma grande parte do tempo desenvolvendo muitos programas para ajudar as pessoas a encontrar alegria, felicidade e liberdade financeira em suas vidas. Porém, muitas pessoas decidem continuar sentadas à margem. Elas sentiam que suas vidas estavam bem, seus relacionamentos também, e que suas carreiras ou negócios idem. Elas não sentiam a necessidade de tentar nada novo ou diferente. Tinham a mente fechada. Agora esse mundo está diferente. As vidas de, literalmente, milhões de pessoas chegaram a um nível crítico. As pessoas sentem-se como se não tivessem mais opções e a busca por qualquer coisa podem ajudá-las ainda que eles costumassem pensar que aquilo era um pouco demais do comum para elas. Só de escrever, isso me faz sorrir, pois eu era uma pessoa das mais céticas e negativas. Eu não tinha um centavo em meu nome, um teto sobre minha cabeça e tinha que tomar dinheiro emprestado de qualquer um e de todo mundo que eu podia sem nenhuma garantia de como devolveria o empréstimo. O interessante foi que isso aconteceu dos anos de 1970 para o início de 1980, quando o mercado petroleiro ruía e o desemprego disparava. Parece um pouco familiar, não? Eu sei o que se sentir incapaz de até imaginar um futuro para si mesmo já que você pensa que tudo em que você acreditava está desmoronando à sua volta. De volta àqueles dias, eu cerrava meus dentes enquanto as notícias do dia falavam sobre as preocupações das pessoas, sobre como elas iriam se aposentar, ou quando seus bens recuperariam seu valor. E cá estava eu, à espera de poder encontrar alguma maneira de pagar pela comida. A cada manhã, durante aquela época terrível, no espelho eu via a mesma expressão abatida, sem esperança, em meus olhos a mesma expressão que vejo nos olhos de muitas pessoas atualmente. Apesar de eu entender como elas se sentem, e como você pode estar se sentindo em relação à sua situação financeira, eu sei que com as tremendas lutas e os sofrimentos vêm as enormes oportunidades. O que? Oportunidades. Eu sei que você já ouviu isso antes e nem consegue levar a ideia a sério, mas é verdade. Como humanos, tendemos a seguir com o que é mais fácil ou mais familiar. Permanecemos em nossa zona de conforto. Pode não ser tão bom, mas ao menos é conhecido. Somente quando estamos mergulhados na crise é que começamos a avaliar nossas vidas e somente então, é que nossas mentes finalmente se abrem para a mudança. Eu sei disso porque isso é o que aconteceu comigo. Se não tivesse sido um sem-teto e estivesse financeiramente carente, eu poderia ter continuado a ter uma vida chata, mediana, pelas próximas décadas seguintes. Mas as coisas estavam simplesmente horríveis. Eu não podia continuar daquele jeito. Aquilo não estava funcionando e era óbvio mesmo para alguém tão teimoso e cabeça quanto eu naquela época. As dificuldades financeiras têm um jeito de fazer você vencer o orgulho. Infelizmente ela também destrói sua autoconfiança e você se torna convencido de que não existe esperança. Aí é onde o problema real está. Você não mais acredita em nada. Nem em si mesmo, nem em sua capacidade de superar, nem no conhecimento que amanhã é outro dia. Você perde a esperança. Eu posso lhe dizer, de minha própria experiência, que esta falta de crença não é em relação à realidade e tem a ver com a percepção. Só porque você tem menos dinheiro em seu bolso do que outra pessoa, isso não lhe faz menor como pessoa, mas pode lhe fazer se sentir assim. Quando tudo ao seu redor parece estar ruindo, é difícil ver as coisas boas. Mas isso não significa que as coisas boas não existam. As oportunidades estão todas ao seu redor. Só é necessário alguém para mudar o curso de sua vida completamente. Agora você pode estar pensando, eu não atrairia dinheiro nem se você me lambuzasse com mel e me fizesse rolar dentro de um cofre de banco. Mas isso não é verdade. Todo mundo pode atrair dinheiro para suas vidas se assim escolher. Não faz diferença se as condições econômicas estão ou não bem, ou se o mercado financeiro está ou não indo bem. Na verdade, todo mundo poderia estar num colapso caótico e você ainda assim poderia atrair dinheiro. Você não acredita? A prova da história. Você já deve ter ouvido dizer que os milionários são feitos durante as crises econômicas. Muitos milionários criaram durante a Grande Depressão. Não há como questionar que aquele foi a pior época para muitas pessoas, mas isso significou que todas as oportunidades secaram também. Não. Na verdade,
milhares de pessoas se tornaram milionárias. E naquela época $1 milhão era muito mais do que é atualmente. Ao longo dos últimos 100 anos as pessoas têm provado repetidamente que atrair dinheiro não tem nada a ver com ter a educação correta ou conhecer as pessoas certas. Tem tudo a ver com sua mente e com suas crenças sobre dinheiro. Eu tenho dito isso muitas vezes, mas vale a pena repetir: se você não está indo tão bem quanto gostaria, a única pessoa que está no caminho é a que você olha no espelho todos os dias. Se você permitir que o ceticismo e a negatividade dominem seus pensamentos, eles irão devastar sua conta bancária. O dinheiro sempre se compatibiliza com sua mentalidade. Lembre-se disso, o dinheiro sempre se compatibilizará com sua mentalidade. Ao contrário da crença popular, uma recessão econômica é um bom momento para iniciar um negócio. Os custos iniciais são muito mais baixos em uma recessão do que em períodos de boom. Empreendedores inteligentes consideram o que as pessoas vão precisar quando a economia melhorar e, em seguida, posicionarão-se para fornecer esses bens ou serviços. Também é verdade que muitas empresas mal geridas fecham durante uma recessão e seus maquinários e ativos podem ser comprados a preços de liquidação por tostões em dólares. Aluguéis comerciais se tornam baratos e o número de trabalhadores se eleva. Isso permite muitas oportunidades. Um bom exemplo disso é um homem que conheci há alguns anos, chamado David. Ele trabalhava na área de construção, fazendo pequenos bicos no bairro. Após algumas conversas, fiquei sabendo que ele na verdade era um chefe especializado que havia sido demitido de um clube de campo local há alguns anos antes. Ele decidiu que o único modo de poder ser verdadeiramente feliz era abrir seu próprio restaurante. Seu aparentemente insuperável desafio era ele não poder arcar com os $200 mil necessários para abrir esse novo restaurante. Sua família trabalhava na área da construção, então ele começou a trabalhar nisso também. Isso lhe permitiu ganhar a vida decentemente e economizar para seu sonho um restaurante jamaicano. Eu o encorajei a permanecer focado em seu sonho e nas oportunidades que lhe apresentariam para torná-lo possível. Alguns meses atrás eu me encontrei com David novamente e perguntei como as coisas estavam indo. Ele estava tão entusiasmado que mal podia falar de tão rápido. Um dos clientes para quem ele havia feito um trabalho de construção tinha uma propriedade comercial numa localização privilegiada. Recentemente a propriedade havia sido um restaurante que finalmente havia fechado. Todos os equipamentos, louças e utensílios estavam abandonados no prédio. O homem disse para David que se ele fizesse uma reforma e reabrisse, ele poderia ficar livre do aluguel no primeiro ano e que nos próximos 2 anos o aluguel teria um desconto substancial. Desnecessário dizer que a experiência de David com a área da construção veio bem a calhar. Ele remodelou o interior do prédio, e em 2 meses ele abriu seu sonhado restaurante, que fez dinheiro desde o primeiro dia por causa dos preços baixos. Esta oportunidade teria aparecido numa economia em alta? Provavelmente não. Podia nem ter acontecido se David não tivesse partilhado seu sonho com todos os seus clientes da área da construção. David se focou naquele sonho e quando chegou o tempo certo tudo se reuniu tornar seu sonho um sucesso. Assim como os proprietários de negócios na era da depressão, os que se abrem às oportunidades atualmente, atrairão dinheiro. Exatamente agora, enquanto você está lendo isso. Está acontecendo constantemente e pode estar acontecendo a você, mas acontecerá apenas se você não deixar o medo lhe dominar. Toda vez que vejo ou ouço algo negativo sobre a economia, imediatamente penso, bom, isso não se aplica a mim. Isso é porque eu sei como atrair dinheiro. Quando eu falo sobre as recessões do passado e as oportunidades que elas representam, alguém normalmente diz, mas as coisas são diferentes agora. Minha resposta é que as coisas são e não são diferentes agora. Sim, vivemos num ambiente diferente do que as gerações passadas. A tecnologia fez nossas vidas mais fáceis e mais complicadas ao mesmo tempo e ela também nos trouxe mais oportunidades. Nestes dias você pode começar um negócio a partir de seu computador, você não tem fisicamente mover-se para encontrar um mercado ou abrir uma loja de tijolo e argamassa como as pessoas do passado faziam. Uma de minhas histórias favoritas é de Ashley Qualls, uma milionária que se fez sozinha antes de sair da adolescência. Ashley, que tinha apenas 16 anos na época, começou um site chamado vateverlife.com a partir de sua casa em Michigan.
Ela queria ajudar seus amigos a terem fundos legais para suas páginas do MySpace e oferecer tutoriais de HTML fáceis de entender. Quando ela começou seu site, ela dava todos os modelos gratuitamente. Ela ganhava seu dinheiro com os anúncios publicitários no site. Era um conceito bem simples. Ashley viu a necessidade e quis que todos os de sua idade fossem capazes de ter modelos de sites realmente bons e gratuitamente. Agora o site recebe várias vezes mais tráfego do que a maioria das circulações populares de revistas para adolescentes, incluindo Seventeen, Teen e Vogue juntas. Em 2006 alguém tentou comprar a Whateverleaf.com por cifrão $1.500.000, e ela recusou a oferta. Em setembro de 2006, Ashley atraiu dinheiro suficiente para comprar uma casa por $250.000 em dinheiro. Ela trabalha empregando sua família e amigos e está atraindo mais dinheiro todo dia. Amamos o caos. Quando eu digo que você pode atrair dinheiro para a sua vida agora, não tenho como lhe falar do número de pessoas que acha que isso significa que elas podem se sentar no sofá, bebericando uma margarita, enquanto o dinheiro, miraculosamente voa para a janela delas e pousa em seus colos. Não é assim que isso funciona. De maneira a atrair dinheiro para a sua vida, você tem que seguir os 7 passos que coloco nesse livro e nenhum deles diz para se sentar no sofá e esperar. Atrair dinheiro requer ação e foco, estes não podem ser deixados de lado ou comprometidos. Infelizmente, os humanos são imãs do caos, a menos que tomemos as medidas necessárias para mudar nossas vidas, atrairemos obstáculos e problemas que bloquearão nosso caminho para o sucesso. Eu também tenho pessoas que me criticam por apresentar um programa que se foca em atrair dinheiro. A verdade é que a maioria de meus programas se foca em atrair riqueza como um todo. A diferença entre riqueza e dinheiro é que a riqueza é o que lhe sobra quando você não tem nenhum dinheiro ou seu dinheiro lhe foi tirado. Pense sobre isso. Você pode ter riqueza de amor, riqueza em sua vida espiritual, ou muitas outras vias que não têm nada a ver com dinheiro físico no banco. O dinheiro, por outro lado, é a sua base para movimentar-se em sua vida diária. Ele é seu recurso. Sem dinheiro, ou algum tipo de recurso para sobreviver, você não tem como se focar em obter riqueza em qualquer outra área de sua vida. Mas o dinheiro é apenas o primeiro passo em alcançar uma vida melhor, ajudando você a se tornar mais espiritualizado. Eu posso atestar isso pessoalmente. Quando você não tem trabalho, ou não sabe de onde vem sua próxima refeição, a riqueza espiritual, ou emocional, se torna mais distante de sua mente. Viver atualmente implica em dinheiro, e uma vez que você tem uma base estável, isso lhe permite perseguir ideais mais elevados. O dinheiro é necessário e o dinheiro é bom. Como você verá neste livro, o dinheiro é também um poderoso recurso para realizar boas coisas para os outros. O dinheiro não é tudo e o fim para tudo em sua vida. Se você pensar que é, você está negligenciando a verdadeira riqueza e dando muito poder ao dinheiro. O dinheiro é simplesmente uma ferramenta. Útil, mas apenas uma ferramenta. Transformamos o dinheiro num problema incomum e de mentalidade. Deixe-me explicar. É verdadeira a condição humana de encontrar problemas, criá-los ou atraí-los. Mesmo depois que você resolve um problema, quase que instantaneamente preenche a lacuna com outro. Fazemos isso mesmo sem perceber. Você tem que entender que quando um problema desaparece, outro borbulha para assumir o lugar daquele. É assim que a mente humana funciona. Algumas pessoas gostam do drama e do caos mais do que outras, mas todos parecemos atrair problemas simplesmente por uma questão de hábito humano. É a nossa natureza. É nosso programa. E muitos de nossos problemas giram em torno do dinheiro. Parafraseando Buda, a vida é sofrimento, mas uma vez que você perceba que a vida é sofrimento, você não tem mais que sofrer. Você é livre. Neste ponto, você percebe que a vida é uma experiência teatral e que você está apenas atuando a sua parte no roteiro. Você está destacado. Você está, em muitos aspectos, desperto. Sim, somos seres fazedores de problema, mas você também pode se retirar da experiência dos problemas. Você pode testemunhá-los. Você pode olhá-los como se estivesse assistindo a uma novela na televisão. Muitas vezes vejo isso em aeroportos durante os atrasos. Há sempre alguém que perde a cabeça e a paciência.
Isso vai fazer o avião decolar mais rápido. Não. A pessoa vai chegar lá antes de mim. Não. Será que a pessoa ama o caos e o drama? Sim. Eu posso me sentar e ver a cena de maneira separada, pois eu sei que atrasos são parte do jogo. É assim, mas muitas pessoas não descobriram isso ainda. Um problema para uma pessoa pode ser uma bênção para outra. Ele depende de sua intenção, do que dirige sua perspectiva. Então, onde está o problema real? Há algum problema, afinal? O Dr. Helen, meu coautor no livro Limite Zero, muitas vezes pergunta: você já percebeu que sempre que há um problema, você sempre está ali? Ele quer dizer que o problema é seu em termos de percepção e seu em termos de responsabilidade. Limpe as crenças em você, que veem aquilo como um problema e o problema desaparece. Sua percepção em relação ao dinheiro determina se ele é um presente ou um problema. A escolha está em sua mente. Recentemente encontrei um jovem casal, ambos técnicos cirúrgicos em um hospital local, que estavam enfrentando uma execução de hipoteca da casa onde moravam. O marido, Kenny, disse que ele estava num estado de depressão já há semanas e incapaz de encontrar qualquer opção. Eu lhe perguntei: opção sobre o quê? Ele respondeu: alguma opção para manter nossa casa. Por que você está tão convicto de que esta é a única opção? Ele ficou me olhando por um pouco de tempo como se tivesse nascido um chifre no meio de minha testa. Mas uma casa é só uma coisa, nada mais, nada menos. Seu apego emocional àquela casa estava alterando sua perspectiva. Há tantas opções e oportunidades que encontramos todos os dias, mas estamos tão seguros de que apenas um tipo de opção ou oportunidade funcionará que nem ao menos consideramos quaisquer outras possibilidades. Isso não significa que é fácil. Kenny e sua esposa queriam uma solução que incluísse recuperar a casa deles do processo da hipoteca. Eu perguntei: o que aconteceria se vocês perdessem a casa? E daí? Ele pensou por um momento. Teríamos que começar de novo. E como isso lhe parece? Novamente ele pensou. Bom, teríamos que realocar-nos para uma área com um salário maior, já que nossas horas foram recentemente cortadas no hospital. Sua esposa acrescentou: nós poderíamos até viajar como técnicos e ganhar ainda mais dinheiro, já que não teríamos uma casa para nos segurar aqui. Enquanto eles falavam, as ideias fluíam. Em uma hora, eles estavam convictos de que perder esta casa fosse, talvez, a melhor coisa que poderia acontecer a eles, já que isso os impedia de buscar outras oportunidades que poderiam atrair muito mais dinheiro. Eles ficaram tão presos no drama e caos da hipoteca que não olharam para aquilo objetivamente, de um modo separado. Assim que removeram todas as emoções negativas que tinham anexado ao acontecimento, foram capazes de pensar nas muitas coisas boas que viriam dali. Quando você enfrenta um problema ou um desafio em sua vida, isso só é um problema porque você não está aceitando o que você tem e está focado no que quer com um sentimento de falta ou desespero. Você precisa ser grato pelo que tem agora e querer mais. Quando você faz isso com consciência e desprendimento, é apenas sua próxima atividade. Quando você sai da borda de seu estresse, você pode ver mais claramente seu próximo passo. Deixe-me explicar. O dinheiro está na mente. Eu sempre soube que a ideia do dinheiro está na mente. Mais dinheiro é apenas mais um pedaço de papel ou moeda que só significa algo para quem está dando ou para quem está recebendo. É um acordo sobre troca de valor. Esta é uma ideia muito importante a ser mantida em mente. Muitas vezes, quando as pessoas pensam em atrair dinheiro, elas pensam no dinheiro que podem ter no banco. Embora dinheiro esteja incluso, isso também inclui coisas de valor que vêm de outras fontes. Por exemplo, quando David quis abrir seu restaurante, a oferta de um ano livre de aluguel era tão boa quanto dinheiro no banco, pois aquilo era dinheiro que ele não teria que gastar. Sempre fico surpreso com os presentes e outras coisas que simplesmente parecem fluir para mim sem esforço. Nem sempre é dinheiro. Às vezes pode ser minhas despesas pagas ao visitar lugares exóticos como o Peru, onde eu posso ver as antigas construções em Machu Picchu e ter uma experiência fantástica. Outras vezes pode ser um presente que chega inesperadamente, como uma bela bolsa de couro artesanal que recebi certa vez. Quando você pensar em atrair dinheiro, pense em atrair qualquer coisa de valor que melhorará sua vida. Não apenas eu vivencio isso,
eu ouço sobre estes tipos de presentes todo o tempo através de meu blog ou através de e-mails, como os outros estão aprendendo a atrair dinheiro para si mesmos. Embora você possa pensar que estamos num sistema monetário, muitas coisas ainda podem ser adquiridas através da troca ou de acordos sem a troca de dinheiro. Isso abre novos campos de possibilidades. A ideia de que o dinheiro está na mente destaca que o que você sente, pensa e conhece sobre dinheiro, determina sua capacidade de atraí-lo. Novamente, o dinheiro corresponde à sua mentalidade. Muitos de nós já tivemos um relacionamento tumultuado com o dinheiro ao longo dos anos. Assim que eu descobri que as questões com as quais eu continuava lutando eram minha própria criação, devido às crenças e percepções que eu tinha, então finalmente eu abri as comportas e deixei o dinheiro se derramar em minha vida. Muitas vezes eu sou abordado por indivíduos que dizem: não quero saber dessa asneira de lei da atração, apenas me diga como fazer dinheiro. Como você espera atrair dinheiro se você não entende como fazê-lo? Assim como a felicidade, você não pode buscar o dinheiro. Se você fizer isso, você se tornará um escravo da busca. O único modo de vivenciar a verdadeira liberdade é atrair o dinheiro para você, permitindo que ele flua e circule para o seu próprio bem e para todo mundo. Os que estão buscando dinheiro desesperadamente, frequentemente andam em círculos num estado frenético de pânico, não entendendo que essa mentalidade fecha a porta para todas as riquezas que normalmente fluiriam em direção a eles. O pânico atrai mais pânico. Preocupação atrai mais preocupação. Desespero atrai mais desespero. Neste caso, semelhante atrai semelhante. Pare. O primeiro passo é parar todas as atividades que você anda fazendo e avaliar a si mesmo e a sua mentalidade. Não há como você tomar uma ação focada na direção correta se você não está ciente de suas crenças limitantes que podem estar atravancando o caminho. Até que você se comprometa a trabalhar em si mesmo e a sua atitude em relação ao dinheiro, ele sempre se esquivará de você. Atrair dinheiro não tem a ver com sorte. Não se trata de uma oportunidade única na vida. É uma compreensão de como o dinheiro funciona e o que atrai dinheiro para você versus o que o repele de você. Eu vivi o pior tipo de vida e agora desfruto do melhor. E a boa vida pode ser sua também. Não sou especial ou abençoado de algum modo. Não há nada que seja mais fácil para mim e mais difícil para você. Estamos todos no mesmo barco. Estou a apenas alguns passos adiante, mas não por muito tempo, espero. Nos próximos capítulos estarei revelando os 7 passos que você pode empreender para atrair dinheiro com facilidade. Apesar de eu ter ensinado milhares de pessoas a como atrair as coisas para suas vidas, muitas ainda têm dificuldade em aplicar os conceitos às suas finanças. Elas parecem aplicar as ideias aos relacionamentos, à própria espiritualidade e até às suas carreiras, mas quando tem a ver com dinheiro, elas simplesmente não o atraem. Ao longo do texto você me perceberá dizendo: faça isso, não isso, ou escolha o A, não o B. Isso é porque eu quero que você seja rico. Eu quero que você feche esse livro e entenda o caminho que deve pegar para atrair dinheiro para a sua vida sem questões ou hipóteses, apenas fatos. Se você está pronto para aprender minha fórmula de 7 passos fáceis para atrair dinheiro agora, por favor continue a leitura. Agarrando o anel dourado: verdades e permissões. Recessões e depressões econômicas sempre produziram enormes oportunidades para pessoas dispostas a ignorar a negatividade. As pessoas escolhem viver num caos financeiro e não têm ideia de que podem escolher um caminho diferente. Atrair dinheiro requer ação inspirada e foco total. Estes não podem ser deixados de lado, sem comprometimento. Um problema para uma pessoa pode ser uma bênção para outra. Depende da sua intenção que dirige a sua perspectiva. Quando você enfrenta um desafio em sua vida, é só porque você não está aceitando o que tem e está focado no que quer, com um sentimento de falta ou até mesmo desespero. A ideia de que o dinheiro está na mente destaca o fato de que o que você sente, pensa e sabe sobre o dinheiro determinam a sua capacidade de atraí-lo. Atrair dinheiro não tem a ver com ter sorte. Não se trata da oportunidade perfeita de uma vida. Tem a ver com uma compreensão de como o dinheiro funciona e do que atrai dinheiro para você versus o que o repele. Você atrairá dinheiro de acordo com o alinhamento com sua mentalidade. Passos da ação. Anote suas crenças sobre dinheiro. Pergunte-se se essas crenças estão lhe servindo ou impedindo de atrair dinheiro.
Quais são as 5 razões positivas para que você queira atrair mais dinheiro agora? Anote um problema ou queixa atual que você tenha. Escreva uma maneira de transformar esse problema ou reclamação em um produto ou serviço. Passo 1. Altere como você pensa. A riqueza é o produto da capacidade de pensar do homem. As crenças limitantes são como ladrões na noite. E algumas de suas crenças são muito mais caras que outras. A direção de seus pensamentos e as explicações que você dá a si mesmo são extremamente importantes para determinar se você vai atrair ou repelir dinheiro. O primeiro passo para atrair dinheiro é compreender e alterar a forma como você pensa. Para fazer isso, você deve tratar suas crenças subjacentes e não pense nem por um segundo que você pode simplesmente pular esta etapa e ir para as outras. Se fizer isso, você falhará completamente, então não seja tentado a tratar essa parte tão suavemente. Este primeiro passo é crucial para seu sucesso se você quer atrair dinheiro. Geralmente as pessoas entram em meu programa Miracles Coach quando tudo o que tentaram falhou, ou quando tiveram apenas um sucesso relativo. Elas dizem que já tentaram de tudo, e tentaram mesmo, exceto pelo primeiro passo. Você tem que alinhar sua mente com aonde você quer ir e com quem você quer ser, antes de se tornar e estar. De maneira semelhante, você tem que compreender como o dinheiro funciona e o que ele realmente significa para você antes de superar qualquer coisa. Caso contrário, você terminará se sabotando repetidamente. Você já se sentiu como se estivesse ao alcance de algo que desejava e, então, estragou tudo no último segundo. Isso acontece frequentemente nos esportes. Um time parece ter a vitória nas mãos e, então, comete uma asneira após outra até que termina perdendo. Por que isso acontece? Mentalidade. Se você não tem a mentalidade de um campeão, você nunca será um. As pessoas frequentemente pensam que terão uma mentalidade de riqueza assim que tiverem bastante dinheiro. O oposto é que é verdade. Você tem que ter uma mentalidade de riqueza antes de alcançá-la, pois, se não tiver, você se verá frequentemente chegando perto, mas nunca atingindo seu sonho. Pense rico agora e você começará a atrair dinheiro agora. Simples. Há 3 crenças fundamentais que precisam ser liberadas se você quiser atrair dinheiro para a sua vida. Não há como contorná-las e nem como evitar ser diligente. Você tem que sobrepujá-las ou elas roubarão seu potencial. Elas. Eu me amo. A crença mais importante que deve ser expulsa de sua mente é eu não amo a mim mesmo. Este é o primeiro ladrão. Agora, antes que você vire seus olhos e imagine o que, afinal, isso tem a ver com fazer dinheiro, escute. Como você se sente em relação a si mesmo determina quanto dinheiro, ou qualquer outra coisa que seja boa, flui para a sua vida. Você sabia que cada pessoa que não atrai o que quer, tem essa crença limitadora? Elas não se amam. Até que se livrem dessa crença, não atrarão dinheiro, não experienciarão o sucesso e não terão nada do que desejam. Elas desejarão, ou esperarão realizar seus objetivos, tentarão, mas se frustrarão, pensando por que as coisas dão tão certo para todo mundo, menos para mim. Quando eu digo que você tem que se amar, isso significa que você tem que ter um tremendo nível de aceitação em relação a todas as suas boas qualidades e trabalhar nas qualidades que você quer melhorar. Esta não é uma ideia sobre a qual você chega a alcançar a perfeição. Sempre haverá mais a ser alcançado e novas questões com as quais lidar. Conforme você cresce em conhecimento e compreensão, você vai atingindo seu potencial. Você sempre estará trabalhando em si mesmo. É como eu, e todo mundo com quem me socializo, se realiza. Não tenho todas as respostas, mas estou buscando ativamente por elas. Também estou trabalhando abertamente em qualquer coisa em mim que possa me manter longe de atrair o que eu quero. Tudo isso é como descascar uma cebola. Toda vez que você trabalha numa camada, outra aparece. Em sua vida financeira, estas camadas e desafios não têm nada a ver com o ambiente externo. Não importa se há recessão ou não, quem é o presidente dos Estados Unidos, ou como o mercado de ações está se comportando. Tem a ver completa e totalmente com o interior ou com você. Esta é uma das razões pelas quais as crenças limitadoras são difíceis de serem mudadas. Elas são invisíveis e incrivelmente destrutivas. Você provavelmente conhece pessoas que estão indo muito bem financeiramente. Se não,
tenho certeza de que já leu a respeito de algumas. Provavelmente elas estão indo muito bem independente do que possa estar acontecendo no país. Se você olhar para as histórias da Grande Depressão ou para outras épocas desafiadoras, você encontrará muitas pessoas que prosperaram e tiveram sucesso, muitas que ainda estão por aí. Pessoas como Cel Sanders, que criou a receita de frango com seu próprio nome durante a depressão, abriu um restaurante e agora a empresa tem escritórios em todo o mundo. Empresas como John Deere, que você poderia esperar ter desaparecido durante a Grande Depressão, se tornaram mais fortes e ainda ficarão mais fortes. Estes tipos de empresas estão ao nosso redor e servem como empresas do que pode ser alcançado. Porém, a pergunta permanece: por que estas empresas sobreviveram quando tantas outras não? Por que a mentalidade delas as fez imunes às condições econômicas? Elas acreditaram que podiam resistir à tempestade e assim foi. Elas descobriram que as notícias negativas são como uma doença e que você pode escolher se permitir, ou não, ser infectado por elas. Você merece o sucesso. O segundo dos ladrões é: eu não mereço isso. Ele está diretamente relacionado ao eu não me amo. Se você tem um objetivo importante e acha que é digno e valoroso, como eu quero um novo emprego, eu quero um aumento, eu quero vender mais, e não está conseguindo isso, você precisa olhar-se mais profundamente. A razão pela qual você não está progredindo, muito provavelmente, é porque você acredita que não merece. Agora, você pode pensar que isso é irracional, mas é. Você já teve um belo terno que só usava em ocasiões especiais. Ou talvez um jogo de louças especiais que você só usa em dias específicos. A motivação por trás destas ações é que você sente que estes objetos são muito bons, para que você desfrute deles todos os dias. Uma vez eu tive um amigo que possuía um pequeno rancho. Certa feita ele comprou um caminhão personalizado e veio me mostrar. Era lindo. Ele estava radiantemente orgulhoso, e você podia detectar uma diferença distinta na forma como ele andava, como se tivesse 10 metros de altura. Na semana seguinte eu o vi dirigindo seu velho caminhão novamente, e perguntei-lhe o que havia acontecido. Ele disse: só estou reservando um novo caminhão para ocasiões especiais, ele é muito bom para que eu o dirija pelo rancho. O que ele estava dizendo, na verdade, era o que o pensamento do novo caminhão significava para ele. O caminhão não podia ser uma parte de sua vida diária porque ele sentia que só o merecia ter em ocasiões especiais. Você vê e ouve esse ladrão se levantar em sua cabeça todos os dias quando as pessoas falam sobre como alguém é tão melhor do que elas e como elas possivelmente não conseguem atrair certas coisas porque simplesmente não é para elas. Esta é uma indicação clara sobre onde está o foco delas, não em alcançar seus próprios sonhos, mas no motivo pelo qual não podem ou porque alguém merece mais. Isso mostra que elas não se valorizam, nem a própria contribuição para suas próprias vidas. Se você não se ama, você nunca acreditará que merece algo de valor em sua vida. Você andará em círculos com a ideia de que boas coisas só acontecem aos outros, mas que não foram feitas para você. Agora, conscientemente você até pode se forçar a dizer: eu me amo. Veja como eu sou uma pessoa bacana e veja todas estas coisas legais que estou fazendo. Mas se você não está vendo resultados positivos, eles estão sendo bloqueados por uma crença profundamente limitadora dentro de você. Seus resultados são simplesmente o reflexo espelhado do que está dentro de você. O exterior sempre reflete o interior. Quando você vivencia a falta do alcance, ou quando você chega perto de um objetivo apenas para se estrangular no último minuto, você está lutando com crenças que precisam ser trabalhadas. Eu conheço, literalmente, milhares de pessoas que usam afirmações positivas todos os dias como uma ferramenta de mudança de crenças. Elas podem ser muito eficazes. A ideia é que quando mais frequentemente você as repete, mais rápido você as adotará como uma crença. Infelizmente estas afirmações não são páreo para uma crença limitante que pode estar escondida dentro de você. As ideias positivas que você está tentando adotar quicam como uma bola de ping-pong batendo no cimento. A única maneira de mudar a situação é reconhecer a crença encoberta e lidar com ela primeiro. O dinheiro é uma ferramenta para o bem. Há uma crença adicional em relação ao dinheiro que pertence aos outros dois ladrões. Essa crença enorme, a maior, a pior, a mais ousada,
mais insidiosa em relação ao dinheiro tem estado por aí há literalmente milhares de anos e ainda está aqui. O dinheiro é a raiz de todo o mal. Caramba! Com esta crença, como você poderia chegar a pensar que atrairá dinheiro para a sua vida enquanto continua a ser uma pessoa boa, espiritualizada, santa? Você até pode ter algum dinheiro temporariamente. O bastante para sobreviver. Mas, no fundo sua mente subconsciente repelirá o dinheiro, para bem longe de você, pois você não quer estar associado com o mal. Isso inclui sabotar seus esforços pró-sucesso. Esta crença sozinha tem mantido gerações à beira da pobreza desde o início dos tempos. O que é pior é que isso nem é verdade. O dinheiro não é a raiz do mal, que dirá de todo o mal. Na verdade, George Bernard Shaw disse tudo quando disse, é a falta de dinheiro que é a raiz de todo o mal. Há grande dose de verdade nisso. A falta de dinheiro põe as pessoas numa mentalidade de desespero, e isto é o verdadeiro mal. Quando, nesta mentalidade, as pessoas fazem coisas que nunca teriam contemplado e frequentemente estas coisas são muito destrutivas para elas mesmas e ou para as outras. A crença de que o dinheiro é o mal na verdade decorre de uma referência bíblica afirmando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Timóteo, 6:10. O amor ao dinheiro se refere a alguém que persegue um centavo à custa de tudo mais na própria vida. Este princípio permite que a ganância e o egoísmo se manifestem em suas vidas. Perseguir o dinheiro indica uma mentalidade competitiva que fará qualquer coisa para ter mais dinheiro. Isso não significa que o dinheiro em si é mau, mas que as pessoas que amam o dinheiro estão propensas a essa característica. O personagem de Charles Dickens, Ebenezer Scrooge, é o exemplo perfeito desta mentalidade. Ele amava seu dinheiro e só queria mais, excluindo todo o mais na vida. É claro, quando você tem uma referência bíblica com todo este poder, é fácil entender como ela pode ser distorcida ao longo do tempo. Quanto mais e mais pessoas acreditam que o dinheiro é mau, pode ser difícil mudar o preceito e perceber a verdade. Lembra-se, no último capítulo, quando eu disse que o dinheiro não tem emoções e só faz você mais do que você já é. Pense sobre isso. As pessoas mais ricas no mundo, milionários e até bilionários, não amam dinheiro. Não. Elas não amam. Elas amam a liberdade que o dinheiro proporciona. O dinheiro é apenas um medidor. Lembre-se sempre que você não pode realmente alcançar grande sucesso financeiro a menos que você siga a sua paixão. O dinheiro é secundário. O dinheiro flui para os ricos porque eles não o perseguem apenas para possuir mais. Eles desejam liberdade. Eles não desejam dinheiro. Esta é uma distinção importante. Quando você compreender que o dinheiro é neutro e simplesmente uma troca acordada de valor, você atrairá o dinheiro para a sua vida imediatamente. Enquanto você pensar que o dinheiro é ruim, mau, corruptivo, ou que pessoas mais são ricas ou que pessoas ricas são mais, você não permitirá que a riqueza financeira entre em sua vida. Ela saltará para longe de você como se você fosse feito de borracha e você nem chegará a perceber isso, exceto quando olhar para seu talão de cheques. Você saberá que você não tem nenhum dinheiro e ficará imaginando o motivo pelo qual é assim. Eu fui ao Ohio visitar minha família há algum tempo e vi um de meus irmãos, o mais novo de nossa família. Ele tem uma família agradável e um bom pequeno pedaço de terra. Ele é mecânico, então está fazendo um dinheiro decente. Ele trabalha duro e vive o que a maioria consideraria uma vida mediana completamente normal. Mas ele olha para minha vida e se maravilha com ela. Eu sei que de certa forma ele realmente fica confuso, já que não entende como todo este dinheiro foi atraído por alguém como eu, uma pessoa com quem ele cresceu e vê tão normal quanto medianamente. Num determinado momento ele me perguntou como você fez isso. Para responder a ele, eu, basicamente, rearranjei toda essa informação que estou dando a você agora. Eu disse a ele como o dinheiro funciona, o que nos trava, como eu superei minhas crenças e como eu ajudo os outros a fazer a mesma coisa. Ele disse, e isso nunca vai funcionar para mim. Eu nunca conseguiria fazer isso. Eu fiquei atordoado. Eu me perguntava, como ele pode pensar assim? Mas em sua mente, em seu mundo, baseado em sua experiência passada, ele não tem ideia de como atrair dinheiro para a própria vida.
Ele se convenceu de que é um mecânico, tão somente um mecânico, e é isso que ele será para o resto de sua própria vida. Isso significa que ele sempre ganhará bastante dinheiro por hora, e isso é bom o bastante. Quando você olha para isso a partir da perspectiva dele, você pode entender esse processo de pensamento limitador. Ele está aumentando sua família e há pessoas que ele ama e de quem cuida. Ele tem sua pequena propriedade e seu veículo. Ele está indo bem. É bom o bastante para ele. Mas ele não vê seu próprio processo mental, nem reconhece que suas crenças limitadoras estão impedindo de uma vida ainda melhor. Então começamos a falar sobre minha coleção de carros que o surpreendeu. Meu irmão me perguntou, como é possível você não ter um Corvette? Eu respondi, eu não tenho um exatamente agora. Ele pode ser o próximo da lista, você sabe. Eles vêm com o tempo. Esta não é uma crença limitadora de minha parte, mas minha garagem é apenas grande, embora eu esteja construindo uma maior. Enquanto escrevo esse livro. Contudo, há apenas muitos carros que caberão dentro de dela a qualquer momento determinado. Ele disse, eu nunca conseguiria ter um Corvette. Novamente, fico espantado. Estou me perguntando, o que acontece na mente dele ou na mente de todo mundo que define estas limitações? A mentalidade de meu irmão é apenas como a maioria das outras. Ele trabalha num emprego por certa quantia de dinheiro. Isto é o que ele sabe e isto é o que ele vê como seu futuro. Ele não vê o panorama geral, ou as possibilidades. Mesmo comigo à sua frente, como um exemplo do que é possível, ele ainda não vê isso. Enquanto ele está falando, estou pensando comigo mesmo, eu poderia citar 3 maneiras pelas quais ele poderia ter um Corvette. Neste momento realmente fiquei impressionado com como nossos processos de pensamentos são diferentes. Meus processos de pensamento vêm à tona com todo tipo de opção, todo tipo de oportunidade. Eu escuto a maioria das pessoas e, em 20 minutos ou algo assim, estou pensando, há uma ideia que elas nem ao menos ativaram. Há algo do qual elas podem extrair e transformar num produto. Mas elas não estão fazendo isso. Na verdade, não estão nem vendo isso. Às vezes, eu ainda fico surpreso pelo fato de minha própria mentalidade tenha mudado tanto. Não que eu esteja dizendo que sou o desperto. Eu ainda estou trabalhando em mim mesmo todo o tempo, todo dia, e estou partilhando com você o que está funcionando para mim. Isso só me prova que se você fizer o trabalho, todo dia, você fará progressos mesmo sem perceber. Assim como fico surpreso com quão longe cheguei, também há aqueles momentos quando se torna óbvio quão longe eu ainda tenho que ir. Recentemente eu jantei com Kevin Trudeau, autor da série de livros Curas Naturais. Eu estava dizendo a ele como publiquei mais de 30 livros, vários dos quais se tornaram best-sellers. Eu me sentia realmente bem contando para ele. Então ele me disse como ele vendeu 30 milhões de cópias de um de seus livros. De repente eu pensei, eu não consegui nada. Mas meu ponto é que ele está pensando de modo diferente. Ele está pensando maior do que eu tenho pensado a este ponto e isso significa que eu ainda tenho caminhos a seguir. Sempre haverá mais a ser alcançado e mais a ser conseguido. O processo de mudar seus pensamentos para aceitar cada novo nível de alcance para a sua vida é o desafio real. O dom da liberação. A primeira pergunta que qualquer pessoa faz quando falo sobre os 3 ladrões é como posso mudar minhas crenças e pensamentos em relação ao dinheiro. O primeiro passo é avaliar o que você acredita e por quê. A consciência é um dever, já que você deve identificar o que está lhe prendendo a fim de lidar com isso. Uma vez que você tem identificado as ideias que quer mudar, então você tem que ficar limpas e liberar o poder que elas têm sobre você. Tenho escrito muitos livros e oferecido muitas técnicas para limpar antigas crenças e estou sempre aberto a novas, ou diferentes, técnicas. A premissa básica de qualquer técnica de limpeza é que você, primeiro, se conecte com aquela crença e se torne ciente da emoção que você tem atada a ela. Se você sente que não é merecedor, então a primeira coisa a fazer é se conectar com aquele sentimento. Você se sente triste, doido, ou sem valor. Agora, perceba que isso é apenas uma percepção de sua parte. Você escolheu sentir-se do modo como se sente e pode escolher liberar isso. Normalmente eu encontro essa crença com pessoas que foram maltratadas, ou abusadas.
Elas não se sentem merecedoras porque eles disseram isso quando elas eram crianças. Mas isso é verdade. Não. Abordar suas crenças antigas significa expô-las à luz do dia e examinar o que elas são e se são válidas. Normalmente, 99,9% do tempo, estas crenças não são válidas. Nós carregamos uma enorme quantia de crenças desde a infância. Se as pessoas se divertiam com você na segunda série porque você tinha medo de falar em frente à classe, isso pode ter criado um medo duradouro de falar em público. Mas de onde vem esse medo? Se você embicar numa palavra, a audiência vai pular no palco e lhe devorar. Não. Seu cérebro adulto lógico pode lidar com isso, mas você também tem que liberar a conexão emocional. Este é o desafio real. Pense no passado, num incidente específico e lembre-se daquelas emoções. Você sente um nó no peito. Você suspende a respiração ou se encolhe de medo. Estas reações não vêm em resposta a um perigo real, elas são a mente revivendo um incidente antigo, que não pode mais nem afetar você, a menos que você se agarre a essa emoção antiga que bloqueia seu progresso. Muita gente acha que as afirmações positivas farão com que as crenças limitadoras sejam superadas, mas eu discordo. Se você não abordar diretamente a questão e ficar só usando afirmações positivas, você não libera as emoções negativas que estão bloqueando seu progresso. É por isso que se você apenas usar afirmações, sem lidar com as questões subjacentes, você terá um sucesso limitado, porque a crença limitadora ainda está aí. Há muitas variações diferentes de técnicas de limpeza. Brad Yates e eu temos todo um programa de áudio chamado Money Beyond Belief. Ele está disponível em www.moneybeyondbelief.com. Esta série se foca inteiramente em eliminar crenças relativas a dinheiro, crenças que estão lhe segurando. Você pode fazer isso por si mesmo, para crenças limitadoras como eu não me amo, eu não mereço dinheiro, e o dinheiro é o mal. Nenhuma destas crenças são verdadeiras, então deixe-as ir. Quero que você esteja ciente de que todas as coisas que lhe impedem de atrair dinheiro podem ser liberadas exatamente agora. Sua vida pode mudar num nanosegundo. Lembro-me que quando comecei a realizar seminários, as pessoas me perguntavam, eu posso realmente aprender isso num final de semana? Eu realmente posso mudar minha vida num final de semana? Tudo o que eu posso dizer a elas é de minha própria experiência. Já me aconteceu de eu ter mudado por causa de uma história que alguém me contou durante o jantar. Já me aconteceu de eu mudar por causa de algo que vi num filme. Já me aconteceu de eu estar num seminário e alguém dizer uma simples frase ou explicação de um conceito, e aquilo podia nem ter vindo do líder do seminário e algo mudou em mim e eu despertei. Você pode ter um despertar em qualquer ponto de qualquer tempo, inclusive exatamente agora quando você lê estas palavras. Eu conheço muitas pessoas cujas vidas foram mudadas pela leitura de um livro. Por qualquer motivo, fosse uma ideia nova que elas nunca tenham visto ou uma ideia antiga que elas finalmente estavam prontas para ouvir. As palavras as despertaram e mudaram suas vidas. Escrevi este livro com a intenção de lhe ajudar a quebrar suas barreiras financeiras. A maioria das pessoas mudará outros aspectos de suas vidas, mas o dinheiro é a área mais difícil de elas dominarem. Você não deve se sentir preso por estar na arquibancada enquanto os outros atraem o dinheiro que você deveria estar partilhando. E você não tem que fazer isso. Mas você tem que decidir. Você está pronto para olhar para estas crenças escuras, antigas, e bani-las para sempre. Você está disposto a fazer o que é necessário ao invés de o que é fácil. Você está pronto para dizer ei, dinheiro. Estou aqui. Estou pronto para receber. Se você está, então você está pronto para aprender o resto dos passos que levará você lá, mas você tem que se comprometer a realizar todos eles. Cada um completamente. Daí, e apenas daí, você abrirá as comportas para seu novo futuro abundante. Lembre-se, o primeiro passo é alterar como você pensa sobre dinheiro. Quando você perceber que ele é uma força neutra para o bem, e que você o merece, então você pode começar o processo de atrair dinheiro agora. Mas, compreender e alterar como você pensa é apenas o primeiro passo. Vamos nos mover para o segundo passo. Passo 1. Altere como você pensa verdades e permissões. Crenças limitadoras são como ladrões na noite.
O primeiro passo para atrair dinheiro é mudar seus pensamentos e abordar estas crenças limitadoras subjacentes. Você deve ter uma mentalidade de riqueza antes de alcançar a riqueza, pois, se você não tiver, frequentemente se pegará chegando perto, mas nunca o bastante para atingir seu sonho. Tudo isso é como descascar uma cebola. Toda vez que você trabalha com uma camada, outra aparece. Se você não ama a si mesmo, você acreditará que merece valor em sua vida. Abordar crenças antigas significa expô-las à luz do dia e examinar-se porque elas são válidas 99,9% do tempo. Elas não são. Obter passado suas velhas crenças significa expô-los à luz do dia e examinar-se porque eles estão válidos menos 99,9% das vezes eles não são. Passos da ação. Reflita sobre 3 principais crenças limitantes e anote quais podem ser verdadeiras para você no momento. Anote o oposto das crenças limitantes e reflita sobre como é sentir-se como merecedor e desfrutador de dinheiro. Considere outras crenças que podem estar limitando em atrair dinheiro, e reflita sobre o oposto dessas crenças. Assim você sabe que merece dinheiro agora. Passo 2. Dê sem expectativas. Sua riqueza está escondida sob as mesmas coisas que você teme fazer. Joe Vitale. Quando você dá uma olhada objetiva em como o dinheiro funciona, você pode ficar realmente confuso. Os que têm dinheiro parecem estar recebendo mais todo o tempo enquanto os que não têm dinheiro vivenciam lutas constantes. É como se houvesse algum segredo que os ricos sabem e que não contam a ninguém. Há um segredo, mas ele não é como acumular dinheiro. De fato, não é nem sobre dinheiro. Os ricos sabem que se você persegue o dinheiro, ele sempre escapará de você. Eles também sabem que o dinheiro tem que circular, significando que você é um canal para o dinheiro, não um receptáculo. Este é o segredo que causa tanta confusão. A maioria das pessoas assume que deve ser um receptáculo para o dinheiro. Você atrai dinheiro para a sua vida e ele se gruda em você como cola. Na verdade, ele flui através de você. Você não é um ponto onde ele para, mas um condutor. Eu comparo isso a um tráfego em uma rua movimentada. Imagine que você está no controle de todos os semáforos em uma rua movimentada. Os carros que estão fluindo são como notas de dinheiro. Se você tenta pular no meio do trânsito e capturar as notas, você nada faz além de causar o caos. Da mesma forma, se você ligar todas as luzes vermelhas do semáforo, num esforço para reter as notas tanto quanto possível, você para completamente o fluxo do tráfego. Em seguida, leva muito mais tempo e energia para colocar o tráfego fluindo novamente. Aqui, novamente, reunir algumas poucas notas específicas não é tão poderoso quanto controlar um fluxo inteiro de dinheiro. Você pode dirigir esse fluxo à vontade, o que lhe permite ter o tipo de vida com o qual você sonha. As pessoas ricas entendem o conceito de dirigir um fluxo de dinheiro ao invés de amontoá-lo. Elas sabem que o dinheiro em movimento é uma ferramenta poderosa, enquanto ter o dinheiro parado não é fazer muito, exceto fazê-lo perder o valor. Infelizmente, a maioria das pessoas que quer atrair dinheiro para a própria vida meramente se senta e espera recebê-lo. Não é assim que isso funciona. Você pode ficar em casa, sentado em seu sofá, esperando que um anjo traga sua fortuna para você. Se você fizer isso, seus esforços serão corados com limitado sucesso porque você está no caminho. Quando explico esta ideia, há normalmente uma sala cheia de pessoas assentindo com a cabeça em concordância, como se eles tivessem entendido. Mas entender isso pode implicar numa luta, pois a ideia tem que ser entendida num nível de rotina diária. Isso acontece porque fomos condicionados por todo o mundo que conhecemos e tudo o que ouvimos de um meio de enriquecer é acumular o dinheiro. É por isso que temos fundos de previdência e economizamos para os dias ruins. Fazer isso não é necessariamente ruim, mas a ideia de que esse tipo de mentalidade é o caminho para a verdadeira riqueza é simplesmente errada. Uma vez que você veja o verdadeiro poder de direcionar os fluxos da receita, ao invés de acumular seu dinheiro, torna-se óbvio que planos de poupança por si só não lhe darão a vida que você realmente quer. Não estou dizendo para ser financeiramente responsável, mas que a menos que você mude sua mentalidade e abra mão das crenças que você tem atualmente sobre dinheiro, você está condenado a lutar, não importa quanto dinheiro você tenha. Todos conhecemos pessoas que lutam para sobreviver a cada mês.
Não importa se elas fazem 50 mil por ano, ou 200 mil. Elas têm uma mentalidade que se foca no que sentem falta, então ao invés de serem um canal para a obtenção de mais dinheiro, constantemente estão perseguindo dinheiro ou tentando esticá-lo.